Bem-vindo ao Watchmojo Brasil! E hoje estamos fazendo uma contagem regressiva das nossas escolhas para os 10 principais momentos de It assustadores demais para os filmes. Hiya, Georgie! Nessa lista, estamos discutindo momentos do romance de Stephen King que provavelmente foram considerados muito perturbadores para os espectadores na versão cinematográfica de 2017 ou na sua sequência de 2019. Já avisando que daqui pra frente haverão muitos spoilers. All the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing that feeds off the people of Derry. Número 10. O destino dos amigos de Henry. Light his hair like Michael Jackson. No filme de 2017, Henry Bowers persegue os perdedores sozinho no Neighbot Street House, já tendo sofrido um colapso mental e assassinado seus amigos e o pai. No livro, Henry e os seus dois principais comparsas, Reginald Belch Huggins e Victor Vick Chris, seguem os perdedores até os esgotos, sem perceber o perigo que os espera. Vick é decapitado por It, que aparece como um monstro de Frankenstein. Quando se volta contra Henry, Belch defende o seu amigo e tem metade do seu rosto arrancado enquanto Henry foge. É só então que Henry tem o seu colapso total. Ele se perde nos esgotos por dias e quando sai é preso por assassinato. Eles podem ser valentões, mas essa cena acabou sendo de crianças brutalmente despedaçadas. Número 9. A escala da destruição. Depois de finalmente derrotar Pennywise, os perdedores devem escapar dos esgotos enquanto uma enorme tempestade se forma. Tendo estado na área por tanto tempo, tornou-se algo como o coração retorcido de Derry. It era Derry e Derry era It. Assim, quando morreu, a cidade também morreu, em certo sentido. Conforme representado por grandes porções da cidade desmoronando no antigo sistema de esgoto. O fontanário foi destruído com a enchente da tempestade, e a biblioteca também foi destruída. Por mais épico que tenha sido, o diretor Andy Muschietti decidiu contra o cataclismo em toda a cidade em prol de algo mais focado no personagem. We need to finish it. Número 8. O leproso de Ed. Na primeira parte de It, Pennywise se revela aos perdedores um por um, atormentando cada um deles para aumentar o seu medo. O germafóbico Ed Casbrack é atacado por um leproso podre depois que ele deixa cair os seus medicamentos. Mas no livro, não são as pílulas que a visão monstruosa o provoca, mas atos sexuais. You did this. You know how delicate he is. Ed é o mais protegido e emocionalmente maturo dos perdedores, a sua mãe sendo excessivamente dominadora e impaciente. O fato de ele se casar com alguém como a sua mãe pode comunicar algo sobre os seus problemas sexuais atrofiados. E um easter egg é que é a mesma atriz do capítulo 2. No livro, porém, esses medos são combinados de forma perturbadora para Ed, na forma do leproso. I had to protect you. Protect me? By lying to me, by keeping me locked inside this hellhole? Número 7. A vida doméstica infeliz de Henry. Look at him now, boys. No livro, a patologia violenta de Henry é ainda mais profunda do que vemos na tela. Butch Bowers, o seu pai, é um veterano da Marinha mentalmente perturbado, cujos abusos verbais e físicos não são apenas algo que Henry teme, mas também depende doentiamente, pois é um dos aspectos mais consistentes da sua educação. Como qualquer menino desesperado para obter a aprovação do seu pai, ele tenta puxar a ele, o que inclui todo o seu abuso e racismo. Assim como seu pai uma vez envenenou o gado do pai de Mike Hanlon, Henry também envenena o cachorro de Mike. O racismo e a natureza geracional da violência, além da doença mental exacerbada pelo abuso, são abordados nos filmes, mas não tão profundamente explorados quanto os principais fatores que contribuem para a erosão da sanidade de Henry. Número 6. A Gangue Bradley e a morte no Silver Dollar. O tiroteio da Gangue Bradley aparece no cinema por meio de um mural, mas no romance, um grupo de bandidos é felizmente morto a tiros na rua pelos cidadãos comuns de Derry. Mais tarde, os envolvidos lembrariam de um palhaço entre os atiradores, com a sua arma sempre idêntica à que a pessoa que viu estava segurando. Mas o não mencionado massacre no Silver Dollar é de longe muito pior. Depois que o amado organizador sindical David Hartwell e outros foram torturados e massacrados por bandidos, um amigo de Hartwell assassinou os bandidos no bar Silver Dollar com um machado, enquanto os habitantes da cidade continuavam bebendo e conversando como se nada estivesse acontecendo. Os massacres mostram uma perspectiva adulta e a indiferença insensível da cidade enquanto infectada por ela.
Número 5. O pai de Beverly. Tell me you're still my little girl. Yes, Daddy. Enquanto muitos dos adultos de Derry parecem estar disputando o prêmio de pior pai, Alvin Marsh está em outro nível de terrível. O Sr. Marsh é ruim no cinema, mas o seu abuso é totalmente representado no livro. Are you doing womanly things down in the woods with those boys? No, nothing. You don't have to worry. I promise. What's this? Misógino e controlador, ele está constantemente zangado e preocupado com o fato de todos os amigos de Beverly serem meninos. A certa altura, ele assume a forma de seu pai e diz a ela que adora bater nela porque secretamente deseja abusar dela de outras maneiras mais terríveis. Outra vez, ele a expulsa de casa e ela sabe que se ele a pegar, a matará. Embora Beverly acredite que ele deve estar sob a persuasão de Pennywise, isso não torna o que está acontecendo menos horrível. Número 4. A morte de Ed Corcoran. They say they found part of his hand all chewed up near the standpipe. He asked to borrow a pencil once. O cartaz de desaparecido de Ed Corcoran é observado em uma cena e o destino trágico desse menino foi sugerido, mas os incidentes que levaram à sua morte foram deixados de fora dos filmes. Como várias crianças em Derry, Ed Corcoran veio de um lar abusivo. Depois que o seu padrasto mata o seu irmão mais novo, Dorsey, com um martelo, Ed foge, refugiando-se no canal. Lá ele vê o que pensa ser o seu irmãozinho, que então se transforma na criatura da Lagoa Negra. Estranhamente, Ed insiste até o fim que não é real, mas apesar da sua bravura, não recua e decapita o menino. Guys! Are those... The missing kids. Floating. Número 3. A morte de Patrick Hockstetter. I hear you, tits. Patrick Hockstetter, no livro, mostra sinais de ser um verdadeiro psicopata. Ele sufoca o seu irmãozinho até a morte, pensa que é a única pessoa real viva, faz avanços sexuais em Henry e tem uma geladeira cheia de animais que ele torturou e matou no lixão. É essa geladeira horrível que acaba sendo a sua ruína. Depois que Henry ameaça contar à polícia sobre a geladeira, Patrick decide limpá-la. Ao abrir, ele é atacado por sanguessugas voadoras semelhantes a insetos, que o agarram e o sangram até que ele fique inconsciente. Ele acorda mais tarde, enquanto It está se alimentando dele. A sua morte no filme foi assustadora o suficiente, mas com certeza não foi uma criança sendo comida viva. Número 2. The Black Spot. No capítulo 2, Mike se lembra de um incêndio em um apartamento que matou seus pais. Porém, no livro há outro incêndio ainda mais devastador, o incêndio do Black Spot, um popular salão de dança para a comunidade afro-americana da cidade na década de 1930. A filial de Derry da Legião da Descendência Branca queimou enquanto estava cheio. O pai de Mike Halloran sobreviveu ao ataque, salvo por ninguém menos que Dick Halloran. Sim, de O Iluminado, que trabalhava lá, mas a maioria morreu. This is Dick Halloran, our head chef. Mr. Halloran, I'm Jack. As descrições do incêndio e das pessoas que morreram enquanto tentavam escapar do inferno são brutais. O momento também mostra como não são apenas monstros para crianças. Pode representar outro lado muito feio da sociedade. You need to start taking more responsibility around here, Mike. Your dad was younger than you when he... I'm not my dad, okay? Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. A cena do esgoto. I saw us, all of us together back in the cistern. But we were older. Our parents' ages. Só para deixar claro o assunto, orgia adolescente subterrânea. Ok, agora você já sabe no que está se metendo. Após a sua primeira briga com Pennywise, os perdedores se sentem divididos. E para trazer a unidade de volta ao grupo e escapar dos esgotos, as crianças decidem que precisam crescer e construir um vínculo entre a infância e a idade adulta. Então, um a um, os meninos fazem sexo com Beverly. Não é tão assustador, mas é desconfortável. E embora tenha sido escrito para ser transformador, basicamente todo leitor deseja poder apagar essa cena da sua memória. A cena parece ter sido cuidadosamente reimaginada com o Pacto de Sangue e o apelido Amante do Ed no elenco da adaptação de 2017, o que, francamente, é um alívio. Swear it. Swear if it isn't dead. If it ever comes back,
we'll come back to. E aí, qual é a parte mais assustadora desse filme? Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.